inferno iria fazê-lo. Uma vez que também estava a manter o meu pai fora das mentes deles. O Nash suspirou. Que eu saiba, só os Maluns sabem disso. Nem os meus pais sabem. Fomos todos chamados para uma reunião em que tínhamos sido especialmente escolhidos por um príncipe do inferno e receberíamos palácios e riquezas se cumpríssemos as suas ordens. Todos receberam uma tarefa. Tínhamos pessoas a sair para tentar fazer com que outros bandos de cães do inferno mudassem de lado, e aqueles de nós que estavam no secundário e na faculdade deveriam terminar a escola até entrares naquele bar. Entrei em que bar? Do que raio estava o Nash a falar? Ele viu a expressão no meu rosto. Ailey, quando tinhas 16 anos, entraste diretamente num bar cheio de cães do inferno. Podes fumar nos bares de cães do inferno e não terias dado por isso por causa do cheiro a cigarro e de teres sido criada como humana. Todos os cães do inferno naquele bar repararam em ti. Estou chocado que a música não tenha parado e todo o bar tenha ficado em silêncio. Em que bar entrei quando tinha 16 anos, onde ainda era permitido fumar, mas o Keanu não apareceu e estragou tudo para mim. Eu estava a tentar lembrar-me. Eu tinha fugido de casa tantas vezes e podia ter sido em qualquer lugar. Um bar que ainda se permitisse fumar ter-se-ia destacado. Pensei que gostava de fumar quando tinha 14 anos, mas depois decidi que era totalmente nojento. Se tivesse fugido e entrado num bar que cheirava a cigarro, não teria ficado. A minha mãe teria sentido o cheiro do fumo nas minhas roupas e pensaria que eu estava a fumar de novo ou adivinharia que eu tinha saído às escondidas. Eu teria um dos seus famosos ataques de gritos e ficaria de castigo durante 2 meses. Mantinha as minhas saídas limitadas a quando pensava que poderia escapar impune e depois parei porque ela apanhava-me sempre. Agora que sabia que meu pai era o Lucifer e que estava sempre atento e observar-me, não fiquei chocada por ela estar sempre sentada na minha cama à espera quando eu regressasse. O Keanu franziu o sobrolho. Eu seguia de cada vez que ela saía de casa às escondidas. Ela nunca pôs os pés num bar de cães do inferno. Isto deve ter sido na altura em que percebi que a mãe sempre me apanhava e eu parei de sair de casa às escondidas. Se entrasse num bar onde houvesse fumo, teria saído imediatamente e ido para outro lugar. Talvez me tenhas visto a entrar, mas não entraste para ver que estava cheio de cães do inferno? O Gaius abanou a cabeça. Os bandos de cães do inferno têm os seus próprios símbolos. Estariam na placa do bar. O Keanu teria visto. Nash, não pareces estar a mentir, mas alguma coisa não está a bater certo. Keanu bateu com a mão na cabeça. Eu acho que sei. Isto é culpa minha. Pode ter sido uma noite em que tu saíste de casa e estiveste duplamente em perigo. Não fui o único a seguir-te em algumas das noites em que saíste. Parecias atrair um número invulgar de criminosos e homens que te queriam fazer mal. Estavas apenas a andar pela rua em busca de diversão, totalmente inconsciente de que eu tinha acabado de puxar um violador para um beco e dar-lhe uma carga de porrada. Eu tinha que sentir o teu cheiro e encontrar-te novamente. Atirei os meus braços à volta do pescoço do Keanu e enterrei o meu rosto no seu peito. Detestava quando ele se culpava por coisas que eram culpa minha. Eu já sabia que ele tinha problemas com o meu pai por coisas pelas quais eu deveria ter sido posta de castigo. Keanu, isto não foi culpa tua. Estavas a proteger-me e eu devia estar na minha cama de qualquer maneira. Fui eu que decidi sair de casa às escondidas, não tu. Como é que me podias ter impedido sendo um gato doméstico? O Keanu suspirou. Podia ter sido o colega de escola que tu conhecias melhor. Podia ter te roubado o riso enquanto estavas no secundário, em vez de te afastar. O Nash pigarreou. Não tenho a certeza de como é que algum de vocês sobreviveu às tentativas de envenenamento do Riz, mas se o tivessem atrapalhado no secundário, ele simplesmente ter-te-ia matado. O Riz nunca foi bom da cabeça e gosta de magoar as pessoas. Fê-lo sabendo que os seus pais o iriam tirar de qualquer situação em que fosse apanhando e porque ele gostava. O Gaius rosnou. Sim, vimos o que estava no computador dele. Como é que se planeia sair de uma merda destas, meu? Só há uma forma de escapares a um bando de cães do inferno e à morte. Isso era algo que eu não sabia. Não fazia ideia do que o Nash estava a arriscar ao vir aqui falar conosco. Talvez o meu pai o pudesse proteger se conseguíssemos resolver isto. Lilith estava a trabalhar para derrubar os Malum. Talvez toda a comunidade sobrenatural se unisse para proteger o Nash se ele ajudasse a impedir o que estava a acontecer. O Nash limitou-se a encolher os ombros. Prefiro morrer a fazer o que é honroso do que morrer a fazer o que eles estão a tentar fazer. Todos eles pensam que receberão lugares de poder no novo inferno, mas o que estão a fazer levá-los certamente para o abismo. Eu vou ajudar-vos tanto quanto puder.
Já sei que sou um homem morto. Caine Malum não sente remorsos por o filho ter morrido por isto. Também não terá problemas em mandar-me para a morte. Prefiro seguir o meu próprio caminho. Olhei-o bem nos olhos. Ele podia ter sido meu inimigo há menos de 30 minutos, mas eu precisava de tantos aliados quanto pudesse, e o Nash era um deles agora. Nash estava agora sob a minha proteção. Nash, mantém-te seguro. Não vais morrer sob a minha supervisão.